Pai do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que a graça do nosso Deus esteja sobre ti, sobre a sua casa, sobre seu relacionamento, que você tenha um casamento feliz e abençoado. Mais uma vez estamos aqui com a série Casamento de Sucesso, para trazer um auxílio para você que está com dificuldades na sua vida conjugal, no seu relacionamento. Sabemos que é tão difícil hoje um casamento perdurar devido às crises que vivenciamos nos dias de hoje. No vídeo anterior nós falamos sobre escolha, sobre que o primeiro ponto principal para um casamento de sucesso é fazer uma boa escolha. Falamos sobre a dificuldade de um relacionamento. Todo relacionamento vai passar por dificuldades, por adversidades, por crises. Hoje eu gostaria de falar sobre alguns problemas, algumas causas de divórcio mais comuns entre os casamentos que não dão certo, que acabam terminando. Entre a principal causa está a infidelidade conjugal. Interessante, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Jesus ele enfatizou bem, não são mais duas, mas uma só carne. Algumas pessoas não levam a sério o casamento conjugal, a união conjugal, e eles acabam querendo se relacionar com outras pessoas. A gente disse no vídeo anterior que antes de se casar esse ato é pecado, é fornicação, e durante o casamento se agrava ainda mais, porque é infidelidade conjugal, é adultério, é pecado. E o cônjuge traído com certeza fica destroçado, fica angustiado e tende a buscar o divórcio. Um outro fator que tem levado muitos relacionamentos a terminarem é a falta de respeito, porque algumas pessoas não entendem que o seu cônjuge ele precisa ser respeitado, como todo ser humano precisa ser respeitado como indivíduo, como pessoa, precisa ser respeitado em relação aos seus pensamentos, seus gostos, sua vontade. E alguns cônjuges não conseguem respeitar o outro, e isso leva à separação, ao divórcio. Então, como a gente vê tanto o adultério quanto as outras várias formas de desrespeito, é a causa maior da separação. A gente pode botar também como falta de respeito as palavras ofensivas, os distratos, a forma como você trata o seu cônjuge com palavras ofensivas, com palavras que magoam, com palavras que diminuem o seu cônjuge. Então isso tem sido uma causa muito grande de separação e de divórcio para muitas famílias. Uma outra causa são os problemas familiares em relação ao familiar do seu cônjuge, a família do seu cônjuge. Eu costumo dizer que na primeira fase, a fase da escolha, você também precisa observar a família do seu cônjuge, futuro cônjuge, como eles são, como eles pensam, como eles agem, porque eu costumo dizer que você se casa com a família toda. Você vai ter que se relacionar com a família do seu cônjuge, seja ele homem ou mulher. Você vai ter que se relacionar com a sua família. Se você não consegue lidar bem com conflitos ou com diferenças, então você precisa pesar isso na balança. Afinal de contas, você vai ter que aprender a conviver com a família do seu cônjuge. Sendo assim, o outro fator muito importante é você verificar a família do seu cônjuge. Um outro caso que tem levado muito à separação são os problemas financeiros. Existem pessoas que não conseguem lidar bem com as finanças, não conseguem ter um bom controle financeiro. Eu costumo dizer que dá um passo maior que a perna. Pode gastar um valor e gasta além daquele valor. A família logo é mergulhada em conflitos financeiros, já que não pode pagar suas contas, já que não pode honrar com seus compromissos. Isso gera discussões, isso gera confusões que vai desgastando o relacionamento e acaba, por fim, no divórcio. Então, controle bem
os seus gastos, aprenda a administrar bem a sua renda financeira, tanto o homem quanto a mulher, porque parece uma coisa simples, mas isso vai desgastar o teu relacionamento, isso vai acabar com a tua união conjugal, se você não souber administrar bem a sua finança, não souber fazer um bom uso do seu dinheiro, né? Alguns dizem, mas eu ganho pouco. Não tem a ver com ganhar pouco, tem a ver com saber administrar de forma correta o que você ganha, para que você tenha uma família de sucesso, um casamento de sucesso. O outro fator que leva muitas pessoas à separação são os próprios filhos em si. Os filhos, a Bíblia diz, são herança do Senhor, mas para que o relacionamento seja uma bênção, para que o casamento seja uma bênção, para que os filhos vão somar no casamento, é necessário que haja um planejamento, é necessário que haja um conhecimento do que é ser pai, do que é ser mãe e de como esses pais vão trabalhar na educação dos seus filhos. Aqui em casa a gente sempre faz assim: se a minha esposa põe meu filho em castigo, somente ela pode tirar. Mesmo que eu discorde, eu não vou tirar ele do castigo, ou não vou dizer na frente dele que ela está errada. Eu sempre que eu achar que ela está errada, eu vou falar com ela: olha, a tua atitude foi um pouco rígida, um pouco rigorosa, será que não podia ser mais amena? Para não tirar a autoridade dela sobre o filho, né? Tem pais que usam até o fato de dizer, não, meu filho me ama mais do que o meu cônjuge, e essa falta de entender que o filho, né, foi gerado pelos dois, é de responsabilidade dos dois, que os dois são igualmente responsáveis pelos filhos, né, traz crises familiares. O outro fator é quando o cônjuge dá mais atenção ao filho do que ao cônjuge. Isso é aceitável quando é pequeno, recém-nascido, tudo bem, requer toda a atenção. Mas após chegar a uma certa idade, na qual a criança consegue se virar sozinha até certo ponto, porque a gente continua sendo responsável, você precisa entender que antes do seu filho você já tinha o seu cônjuge. Então eu sempre fiz isso, eu sempre ensinei meu filho desde pequeno: olha, esse momento é nosso. Agora é o momento do papai e da mamãe. Então nunca permiti que ele interrompesse o momento nosso, o momento da gente também estar junto, né, vendo um filme, vendo alguma coisa, né, se divertindo como um casal, né? Então desde pequeno ele sempre aprendeu esse momento dos meus pais, ou do meu pai ou da minha mãe brincar comigo, me dar atenção. Existe um momento de um dar atenção para o outro. Quando você não trata bem, né, o teu relacionamento com os seus filhos, eles usam isso para colocar um contra o outro, para que dessa forma eles consigam aquilo que eles querem. Então é uma grande causa de separação, são os filhos, né? Também quando não há sabedoria na sua educação. Um outro fator que tem levado muitas pessoas também à separação, né? Eu posso dizer assim, que não é menos grave do que os demais antes citados, é aquilo que a gente chama de jugo desigual. O jugo desigual, ele pode ser um jugo espiritual, religiões diferentes, né? A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, né? Então o jugo desigual ele vai trazer conflitos, o jugo desigual ele vai trazer desentendimentos, vai trazer cobranças, e isso vai minar o casamento. Mas vai muito além disso. O jugo desigual ele pode ser em questão acadêmica, né? Não que isso seja um fator predominante, mas isso vai depender da mentalidade de cada casal. Tem pessoas que, se ele tiver menos conhecimento do que o seu cônjuge, isso não vai afetar em nada, mas tem alguns que vai se sentir inferior, né? Então o problema não vai ser do cônjuge, vai ser dele que se sente inferior. Então se você tem esse tipo de pensamento, então é bom você avaliar isso, porque isso vai te fazer mal. Como também existem pessoas, por ele ter uma formação maior, ele costuma humilhar o outro. Então isso precisa ser verificado durante a fase do conhecimento, para que isso não venha gerar crises. Então pode ser um fator de finanças, isso principalmente por muitos homens, não todos. Existem homens que o fato de ganhar menos, né, faz com que ele se sinta inferior,
e isso afeta a sua autoestima. Então, se você sente isso, porque ninguém melhor do que você para saber disso, então você sabe que você se unir com alguém, com uma mulher que ganha mais do que você, vai te afetar. Ou você precisa tratar isso, ou você precisa levar isso em consideração, né? Também existe mulheres, não são todas, que acabam lançando em rosto o fato de ganhar mais. E isso vai atingir o relacionamento, né? Já que o homem, ele tem aquela coisa de não gostar de ser diminuído, humilhado. Então, vai ser algo que vai pesar na balança e vai gerar a separação conjugal. Então, se você percebe que a pessoa com quem você está se relacionando, conhecendo, tem este hábito, é melhor que você pese isso na balança. Um outro fator que leva muitos relacionamentos a terminarem é a falta de diálogo. E esse eu considero o principal. Por que eu considero o principal? Porque a falta de diálogo ele acaba levando aos outros aqui citados. Muita gente acaba traindo seu cônjuge por não se sentir parte de um relacionamento, porque não pode confidenciar, não pode conversar, não pode trocar informações com seus cônjuges. Outros se sentem desprestigiados, com autoestima baixa. Isso leva, né, à traição ou a relacionamento extraconjugal, né? Outros não se sentem útil ou não se sentem amados, né? Essa falta de autoestima acaba, por vez, levando, né, à separação, ao divórcio. Então, que você tenha um diálogo sincero, né, com o teu cônjuge, que você diga, que você estabeleça, né, o diálogo do seu lar como uma parte principal do seu relacionamento, para dizer o que você não gosta, para dizer o que está faltando, para dizer o que precisa ser feito em relação às finanças, que haja uma troca de informação para ver como vai ser investido a finança da família, né? Entre um casal não pode existir meu dinheiro, seu dinheiro, mas nosso dinheiro, dinheiro da família. Vamos conversar como a gente vai investir, né, o dinheiro da família. Então, um casamento, para dar certo, sempre tem que haver o diálogo, e nesse diálogo sempre tem que haver o nós, não o eu, não o você, o nós, nossa família, nossos filhos, como vamos educar os nossos filhos, qual é a melhor escola para os nossos filhos, o que é prioridade para nós comprarmos, o que o nosso lar realmente precisa nesse momento, o que podemos fazer para melhorar a nossa renda, o que podemos fazer para melhorar o nosso casamento, o que nós podemos melhorar, né, para nos relacionarmos melhor, né? Então, o diálogo é a parte principal. Você pode dizer o que você está sentindo para o seu cônjuge e o seu cônjuge dizer para você o que você está sentindo. E dei alguns conselhos práticos a respeito do casamento. Vou te pedir aí que você se inscreva no canal, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve, que você curte o vídeo, compartilha com os amigos e que você aí nos comentários fale o que você tem a intenção de saber com mais requinte, com mais profundidade, e no próximo vídeo a gente vai estar tratando os assuntos aqui que estiverem em primeiro lugar nos comentários como assunto principal do próximo vídeo. Então, que Deus te abençoe sua vida, que seu casamento seja abençoado e próspero para a glória do Senhor nosso Deus. Fique na paz. Amém.